Hoje em dia, a grande maioria dos trabalhadores passa mais tempo no trabalho do que em casa. Será que existe alguma diferença entre as relações interpessoais no trabalho e no ambiente familiar? A relação interpessoal no ambiente de trabalho é fundamental para as organizações e para o estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável. Para conversar conosco sobre esse assunto, está conosco aqui o professor Dr. Marlos Bezerra, do Departamento de Psicologia da UFRN. Professor Marlos, é uma satisfação tê-lo aqui no nosso programa, como nosso convidado, para conversarmos a respeito deste tão importante assunto. Obrigado, a satisfação é minha. Professor Marlos, à luz da psicologia ou da sociologia, enfim, em cima dos estudos que o senhor tanto se debruçou já, que aspecto nós devemos considerar para definir o que vem a ser, na verdade, ou como se dão as relações interpessoais dentro do meio ambiente de trabalho? O ambiente de trabalho é um espaço onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Todos nós somos criaturas laborais, então o trabalho acaba sendo muito mais a nossa casa do que verdadeiramente a nossa casa, né? Pois não. Geralmente a gente sai, né, de manhã cedo, só chega em casa à noite quando você tem 40 horas, né, semanais, e isso configura que esse é um espaço de muita convivência, de muita exposição pessoal. Por conta disso, é importante que esse espaço possa ser um espaço mais agradável, mais positivo possível, porque em função dessa estadia, dessa permanência dele, o sujeito tende a desenvolver muitas relações. Essas relações não são do mesmo nível, por exemplo, que a gente tem nas relações familiares, mas são relações que igualmente precisam ter um pouco de atenção e de investimento, porque são pessoas com as quais nós vamos conviver, muitas vezes quando nós somos funcionários públicos, né, 20, 30 anos de carreira. Professor, quais aspectos são imprescindíveis ou permitem ou contribuem para uma boa relação entre as pessoas ou, digamos, colaboradores dentro do ambiente de uma organização? Né? Então, é muito importante que a gente se dê conta de que nesse espaço onde a gente vai criando, né, laços de convivência, para que esses laços possam ser laços positivos, que a gente possa construir uma ética, né, dentro desse espaço, né, e uma ética que seja baseada exatamente na percepção das diferenças, porque muitas vezes a gente fica preocupado naquele que é igual a mim em termos de pensamento, em termos de entendimento, em termos de compreensão, em termos de visão de mundo. E a gente não vai conseguir encontrar isso, a gente não encontra isso nem dentro de casa, né? Então é importante que a gente possa entender como as pessoas são, que a gente possa compreender como as pessoas funcionam, que a gente possa compreender os estilos, né, pessoais de cada um e que a gente possa desenvolver uma atitude de respeito em relação a isso e que, de igual forma, isso possa acontecer com reciprocidade. Os outros também possam nos respeitar na forma como nós vivemos, como nós funcionamos, como nós convivemos. E aí tem uma questão que eu acho que é extremamente importante, é que, assim, muitas vezes essa convivência, que no primeiro momento é horizontal, e você trabalhamos no mesmo setor, no mesmo departamento, ela às vezes tende a sofrer mudanças quando um de nós ganha algum tipo de promoção e aí ou um cargo de chefia ou um tipo de função e que isso faz com que a gente mude a nossa relação em termos de hierarquia. É importante a gente lembrar que às vezes a hierarquia ela é uma coisa transitória, passageira, né? Em algum momento eu recebo um cargo ou recebo um encargo, né? E por conta disso eu estou desempenhando uma função de chefe, de líder, mas esse outro momento passa, então é importante que a gente possa compreender que os cargos são transitórios, né? E que as relações elas são permanentes, porque muitas vezes a gente tende a modificar em alguns momentos o nosso comportamento em função dessas relações e muitas vezes carregar para nós antipatias, né, e outros tipos de dificuldades que acontecem nas relações humanas no ambiente de trabalho. Quais os grandes vilões, ou se existem, né, quais os grandes vilões que podem prejudicar o relacionamento entre os membros de uma equipe, né? Por exemplo, o mau humor, ele faz com que as pessoas, digamos, as pessoas mal-humoradas criem uma espécie de escudo, de barreira e fiquem isoladas demais. Isso impede que seus colegas de trabalho se aproximem para pedir algum tipo de ajuda, ou até mesmo bater um papo, conversar sobre as diferentes fases do trabalho, o processo do trabalho, enfim. Quais são os grandes vilões que podem perturbar o meio ambiente de trabalho, né?
qual é o sentido desse trabalho, qual é o sentido dessa atividade, qual é o sentido dessa função. Se eu começo a descobrir que existe um sentido e que é importante aquilo que eu estou realizando e que existe uma contribuição que o meu grupo está dando com aquela atividade, vai ficando mais fácil, né? Tanto para trabalhar, como às vezes até para o enfrentamento das doenças, né? Algumas pesquisas na área da saúde mostram uma coisa muito interessante. Quando o sujeito ele tem uma perspectiva mais otimista em relação ao quadro que ele está enfrentando, digamos, um câncer, por exemplo, que é uma doença extremamente difícil da gente lidar, né? Mas quando ele tem uma perspectiva mais otimista, o enfrentamento daquela situação vai acontecer de uma forma melhor. Então, a gente tem um olhar sobre o trabalho mais positivado. Dizer que o olhar positivado também não é a gente colocar aquele óculos assim, cor-de-rosa, e assim, não, aqui tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é bonito. Não é isso. É a gente reconhecer que tem os problemas, reconhecer que tem as dificuldades, reconhecer, por exemplo, que a gente vive uma situação onde a gente tem cada vez menos pessoas para realizar mais coisas em todos os lugares, né? E quando a gente reconhece isso, mas reconhece também que nós damos a nossa contribuição, vai ficando mais fácil. Então é a questão do mau humor. E outra questão da ansiedade, do estresse, é exatamente isso. As metas vão ficando cada vez mais complexas e a sensação do sujeito no trabalho é que ele não consegue dar conta, né? Diz assim, poxa vida, eu estou me sentindo incapaz, eu estou me sentindo sem condições, eu estou sentindo que eu estou ficando para trás. Não, não é que ele está ficando para trás. É porque cada vez mais as metas vão se tornando mais exigentes e mais complexas. E realmente assim, e cada vez menos a gente tem uma equipe que possa dar conta daquilo que antigamente se dava conta de X com 6 pessoas, agora é 4X com as mesmas 6 pessoas. E aí isso causa muita ansiedade, muita angústia. Então, é perceber o que é possível de ser feito, como é que a gente pode aprimorar os processos do trabalho, mas sem perder de vista a qualidade das relações humanas. Para isso, é importante que nós possamos cuidar do grupamento humano da melhor maneira possível. Então, esse espaço, né, já que a gente não está podendo aumentar o salário, ou porque não está podendo ter um novo plano de carreira, etc. e tal, mas assim, esse espaço, ele é um espaço salutar, é um espaço saudável, é um espaço onde as pessoas se sentem bem trabalhando. Então, essa é uma questão que, vez por outra, precisa estar sempre voltando à baila, né? Por que tanta gente adoece aqui nesse lugar? Né? O que a gente pode fazer para tornar esse espaço mais humano, ou tornar esse espaço mais saudável para os trabalhadores desta organização? Professor, você que não tem uma receita, que não tem, digamos, nem um guia, não tem nem digamos, não é uma receita de bolo que se possa fazer assim na prática, né? Mas qual seria o ambiente ideal, o ambiente de trabalho, ou o que se fazer para se obter um ambiente mais tranquilo do ponto de vista da relação entre as pessoas, né? Acho que o ambiente mais tranquilo, a gente pode falar algumas coisas assim básicas, né? Não tem uma receita como você mesmo coloca, mas, por exemplo, é um ambiente onde o gestor possa perceber que os cargos, né, e as chefias são sempre transitórias, né? Acho que esse ponto é importante. Outro ponto é um espaço onde as pessoas possam construir mecanismos de poder expor as suas ideias de forma a não se sentirem perseguidas, de forma a não se sentirem, vamos dizer, prejudicadas pelo modo de expor as suas opiniões e percepções. É um espaço onde haja sempre uma preocupação com o bem-estar do coletivo e é onde a ideia de colaboração, onde a ideia de solidariedade seja maior do que a ideia de produção individual. A gente vê, assim, em termos de Copa do Mundo, como a gente está brincando agora, que as grandes seleções que têm se sobressaído são aquelas onde existe, né, vamos dizer, uma preocupação com o funcionamento ótimo do coletivo em detrimento do funcionamento, vamos dizer, de estrelas individuais, né? Às vezes, quando você tem um time onde todos jogam para que um se sobressaia, né, esse time, geralmente, ele é muito frágil, né? Porque ele sempre está jogando em função, né, da capacidade, da possibilidade desse um. A ideia do grupo, né? E é a ideia do grupo, a ideia da equipe onde surge. Onde todos jogam em função daquela coletividade, ela se torna uma coletividade mais resiliente, mais fortalecida e aonde as pessoas cuidam melhor do elemento individual dentro dessa coletividade. Bem, nós conversamos hoje com o professor Marlos Bezerra, que é professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sobre as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Contatos com a nossa produção podem ser obtidos pelo telefone 84 4006 3081 ou pelo e-mail ccs@trt21.com.br.
E para encerrar o nosso programa com um toque de arte, o Justiça e Trabalho recebe o performático Rodolfo Amaral. Eu desde criança vivi me emocionando com as músicas do Calbi, da Ângela, da Núbia Lafayette, Ademilde Fonseca. Nasci para ser, antes de tudo, um pesquisador. E de 12 anos para cá, mostrar essa pesquisa. O glamour é necessário para a condição da gente, da nossa classe. O povo gosta do glamour. Eu não me vejo de outra maneira, a não ser um trabalhador braçal e intelectual também, e emocional da música brasileira. Tem que acordar cedo porque acumulam as funções de artista, produtor, diretor, maquiador. Não é só chegar e executar o trabalho. É um trabalho inteiro. Eu sou Rodolfo Amaral, eu sou potiguar e sou um trabalhador da música. Brasileiro, acertei no milênio, ganhei 500 anos, eu quero trabalhar. Esse Brasil é lindo e faceiro, além de ser gentil e hospitaleiro. Acolhe gente desse mundo inteiro, com um abraço de braço seguro. Esse país é mesmo o futuro, e com certeza o tempo dirá boa vontade nesse caminhar. Fé e firmeza e amor de irmão, o amanhã será pura beleza. Meu Deus do céu, eu amo essa nação. Ó Deus do céu, eu amo essa nação. Ai Deus do céu, eu amo essa nação.